Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni. Pastora Reni, manancial de água viva. Chegando, o programa Manancial de Água Viva. Chegando, mais uma tarde nesta rádio aqui, Rádio Maracaípe, Porto de Galinha. Boa tarde a todos os meus ouvintes, meus irmãos em Cristo, Pai do Senhor, todos os meus amigos, meus parentes. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqueles que colaboram com o nosso programa. Logo mais eu vou dar agradecimento, tem muita gente colaborando com o nosso programa, graças a Deus. Por isso que eu digo, olha só o que é que eu digo sempre. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus, obrigado, meu Deus, porque Tu és fiel. Tu és fiel a mim e a todos aqueles que realmente se integram, se acompanham de Ti, se entregam realmente de corpo e alma a Ti, Senhor. Muito obrigado. Por isso, eu digo agora, meu programador, boa tarde, vamos lá, querido, aproveitar o ensejo e vamos fazer o nosso trabalho nesta tarde de hoje, entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Deus te abençoar, porque a prova de hoje não vai passar. Está registrado e Deus manda te dizer: vai ter reboliço na tua casa. Quem não é crente vai ser. Papel que estava embaixo vai passar pra cima. Hoje tem bênção, Deus se lembrou de você. Tu tens herança, tu tens histórico diante do teu Deus. O teu tesouro está guardado lá no céu. Deus viu teu saldo e resolveu pagar com juros. Agora mesmo, uma comitiva de anjos te visitou. Quem estava enfermo da cama se levantou. Doença some na presença do Senhor. Por isso tem reboliço. O povo vai ter que ver Deus te abençoar, porque a prova de hoje não vai passar. Está registrado e Deus manda te dizer: vai ter reboliço na tua casa. Quem não é crente vai ser. Papel que estava embaixo vai passar pra cima. Hoje tem bênção, Deus se lembrou de você. Escuta, irmão, alguém não gosta porque és pentecostal. Tem tanta gente planejando o teu mal, mas Deus quebrou de Satanás a armadilha. Quando Ele viu que por você tem quem peleje essa guerra, pegou as malas e partiu aqui da terra. Pois por
você tem batalhão celestial. Por isso tem reboliço, o povo vai ter que ver Deus te abençoar. Porque a prova de hoje não vai passar, está registrado e Deus manda te dizer. Vai ter reboliço na tua casa, quem não é crente vai ser. Papel que estava embaixo vai passar pra cima. Hoje tem bênção, Deus te lembrou de você. Por isso tem reboliço, o povo vai ter que ver Deus te abençoar. Porque a prova de hoje não vai passar, está registrado e Deus manda te dizer. Vai ter reboliço na tua casa, quem não é crente vai ser. Papel que estava embaixo vai passar pra cima. Hoje tem bênção, Deus te lembrou de você. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia.
passando no vale pra chegar ao monte, saindo do deserto pra beber da fonte, da água que o Senhor guardou para mim. Vou com minha pedrinha derrubar gigante, eu sei que dessa guerra saio triunfante. Tem um anjo guerreiro pra cuidar de mim. Meu maior inimigo anda assustado, pois ele sabe que Deus está do meu lado, que no final de tudo eu sou vencedor. Tô no caminho certo, vou seguindo a luz, acompanhando os passos do Senhor Jesus, porque minha vitória já determinou. Mesmo dentro da cova não corro perigo, nenhum leão faminto vai me devorar. Deus enviou um anjo pra ficar comigo, a boca do leão Deus já mandou fechar. Tô contando vitória pela vida inteira, porque o Deus que eu sirvo não é brincadeira. Abate o inimigo pra me exaltar. Meu maior inimigo anda assustado, pois ele sabe que Deus está do meu lado, que no final de tudo eu sou vencedor. Tô no caminho certo, vou seguindo a luz, acompanhando os passos do Senhor Jesus, porque minha vitória já determinou. Mesmo dentro da cova não corro perigo, nenhum leão faminto vai me devorar. Deus enviou um anjo pra ficar comigo, a boca do leão Deus já mandou fechar. Vou contando vitória pela vida inteira, porque o Deus que eu sirvo não é brincadeira. Abate o inimigo pra me exaltar. Mesmo dentro da cova não corro perigo, nenhum leão faminto vai me devorar. Deus enviou um anjo pra ficar comigo, a boca do leão Deus já mandou fechar. Vou contando vitória pela vida inteira, porque o Deus que eu sirvo não é brincadeira. Abate o inimigo pra me exaltar. Abate o inimigo pra me exaltar. Abate o inimigo pra me exaltar. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Eu quero falar para vocês agora, nesta tarde de hoje, a respeito de um milagre que aconteceu na época do Antigo Testamento, sobre um certo
homem que se chamava Daniel. Ele foi um dos príncipes que se sobrepujou a outros príncipes e presidentes daquela época, na época em que era administrado o reino pelo rei Dario, o rei Dário, como chamam. E o rei Dário se afeiçoou de Daniel a ponto de o nomeá-lo como um dos principais príncipes e capitães do reino dele. Ele então tinha uma afeição especial por Daniel. Daniel, para ele, tinha um lugar especial no seu coração. Mas aqueles príncipes, os demais que o rodeavam, e presidentes que faziam parte daquela comitiva, eles tinham uma maior inveja em Daniel e a todo custo tentavam destruí-lo, tentavam demovê-lo daquele cargo, e tirar Daniel daquele convívio daquele rei, porque eles sabiam que o rei, dentre todos que estavam ali reunidos, o rei dispensava um carinho, um amor muito especial por Daniel. E eles queriam destruir Daniel de alguma forma. E juntos bolaram uma ideia de falar com o rei para criar um edito de que toda aquela pessoa que adorasse outros deuses seriam jogados na cova dos leões. E o rei, inocentemente, achou aquela ideia maravilhosa e também ele jamais imaginou o que iria acontecer mais à frente e fez esse edito. E quando o rei fazia um edito desse, ele selava o seu anel e não poderia jamais voltar atrás da sua ordem. E com isso, eles já fizeram isso, já pediram ao rei para fazer isso, porque eles já sabiam de antemão que Daniel era temente ao Senhor Deus, ao Deus que servia, e entrava em oração 3 vezes ao dia. Entrava em oração 3 vezes ao dia, e a sua oração ele fazia com a janela aberta, olhando para os céus. E assim, desta maneira, eles conseguiram essa proeza de botar testemunhas e sentiram e observaram que Daniel fazia isso, e isso foi levado até a presença do rei, né? Esse acontecimento foi levado até a presença do rei, e o rei se tomou assim de temor. E agora? O que faço? Eu fiz esse edito, não posso voltar atrás, esses príncipes e esses presidentes estão me delatando, né? Ou relatando que este Daniel faz, e ele é muito querido para mim, eu tenho o maior amor por ele, o maior carinho, e agora o que farei? Como irei conseguir fazer para não levá-lo ele para a cova dos leões? Mas mesmo assim, como rei, ele não tinha como voltar atrás. E ordenou que se trouxesse Daniel, e Daniel, então, seria lançado na cova dos leões. E o rei, então, na hora, né, constrangido, amargurado, porque ele não queria que isso acontecesse com Daniel. Aí o rei fala assim, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará, com certeza. Isso na hora de Daniel ser jogado na cova dos leões. Como ele não tinha outra saída, o rei, o Dário, ele não tinha outra maneira, ele então falou assim para Daniel claramente: o Deus que você serve, a qual você ora todo dia, né? Ele continuará e te livrará,
continuará contigo e te livrará. E assim foi feito. Aqueles outros inimigos jogaram Daniel na cova e ainda colocaram uma pedra na boca da cova para ter certeza que Daniel não iria fugir. E com isso, então, naquela ocasião, o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Ele foi para casa, para o palácio, e passou a noite em claro, não orando, porque até então ele não sabia orar, não sabia, mas ele passou a noite super preocupado, esperando que amanhecesse o dia, mas ele tinha esperança que o Deus de Daniel o livrasse daquilo ali, e foi justamente o que aconteceu. E no outro dia, pela madrugada, já bem cedinho, ele correu até ali a cova onde estava Daniel. E ele, de lá, do lado de fora, ele chamou por Daniel. Chamou com uma voz triste, embargada, na dúvida, porque quem não conhece o poder milagroso de Deus, duvida, não acredita. Mesmo sabendo que Deus faz milagre, mesmo sabendo que Deus ajuda, que Deus protege, que Deus livra, mas aquela pessoa não tem um convívio especial com o Senhor Deus. Então faz as coisas na dúvida. E o rei, naquela ocasião, ele sabia que o Senhor Deus talvez o livrasse de Daniel, mas ele tinha dúvida, ele não tinha certeza, porque ele não acreditava no Cristo, no Deus verdadeiro, no Deus que fazia milagres. Então ele, com aquela voz muito embargada, ele então fala para Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele, com aquela voz embargada, amargurada, gritou lá da frente, daquela cova, bem alto, falando isso. Aí ele escuta a resposta, que para ele foi um grande susto. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E com essa resposta de Daniel, meus queridos, meus ouvintes, meus amigos, o rei então se alegrou, ficou muito feliz, muito contente, e com isso mandou tirar o Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você crê nesse Deus que fez esse milagre? Que Ele pode fazer esse mesmo milagre na sua vida? Se você crê, acredite e assuma essa palavra nesta tarde de hoje, e você vai sair vitorioso para a honra e glória de Jesus. Você vai sair desse vale, desse deserto. Você vai sair dessa cova dos leões, assim como Daniel saiu, e você será um vencedor em nome de Jesus Cristo. E você ainda verá que os seus inimigos é que irão cair na cova dos leões, como aconteceu naquele tempo, que o rei mandou que todos eles fossem jogados na cova do leão e eles foram destruídos. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que tomaram conhecimento em toda a terra, e a paz vos seja multiplicada. Então, como houve paz naquela época, que haja paz hoje na sua vida, no seu coração, no seu lar, no seu trabalho, no seu país, no seu estado, na sua casa, que nós estamos precisando de paz. Uma paz
que só é dada pelo Senhor Deus. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Com 16 anos de idade, 11 de outubro de 2017. Eu tive um desmaio dentro de casa, 4 horas depois acordei dentro da UTI cardiológica do Hospital de Clínicas em Curitiba. 6 horas depois, esperando por aparelho, com o aparelho no meu peito, a médica vem até mim, coloca a mão na minha mão e diz assim: filho, você está bem? Eu disse: eu estou bem, eu só quero saber o que está acontecendo. Ela olha para mim e diz: você acabou de infartar, 16 anos de idade. Eu olhei para ela e disse: é o quê? Como assim? Ela disse: é. Eu falei: e agora, doutora, o que vai ser feito? Qual o procedimento? E aí? Ela olhou para mim e disse: calma. Hoje é terça, nós vamos te operar sexta-feira. Eu fiquei bravo, eu olhei para ela e disse: por que sexta-feira? Opera hoje, opera amanhã. Para que esperar tanto tempo? Ela olhou para mim e disse: se Deus existe, agradeça a Ele por você estar vivo. É mais fácil alguém de idade suportar o infarto do que alguém tão novo quanto você. Eu olhei para aquilo e disse: amém. Na terça-feira eu comecei uma guerra com Deus, dizendo: Deus, por quê? Deus não abriu a boca para falar um A. Na quarta-feira eu acordei e comecei a brigar com Deus, dizendo: Deus, desce aqui e fala alguma coisa. Me explica a motivação de eu estar aqui. Me fala por que eu estou aqui. Me conta a realidade de eu estar aqui. E Deus não dizia nada. Na quinta-feira, um grupo de irmãs foi orar dentro da UTI. Passaram em todos os quartos, oraram. Quando chegaram na porta do meu quarto, deram uma olhada e foram reto. Nem para dizer: ô, estivemos aqui, hein? Tudo certo, continua aí, morre, não, desiste, não. Não, simplesmente passou. Eu disse: Deus, o problema é comigo. Sou eu. Aí a única coisa que durante todo esse processo eu ouvi foi Deus dizendo para mim: a minha vontade e a minha ordem aqui em cima sempre vai prevalecer aí embaixo. Na quinta-feira, 7 da noite, a doutora entra no meu quarto e diz: Walter, seus exames estão todos feitos, seus remédios estão todos controlados, a cirurgia é amanhã. 7 horas eu entro, 7h30 nós operamos. Ok? Eu disse: ok. Doutora, se eu sentir dor, o que eu faço? Ela estica o braço, aperta a campainha, alguém vai entrar aqui dentro. Caso contrário, a porta está fechada, ninguém mais entra. Eu falei: ok. Ela saiu. Quando deu 15 para as 3, de quinta para sexta, as minhas dores de terça voltaram triplicadas. Eu tentei gritar, nem o eco da voz saiu. Eu tentei esticar o braço, nem esse movimento eu consegui fazer. A única coisa que eu lembrei é que o celular estava aqui no meu peito e um amigo de São Paulo havia mandado uma canção que ele escreveu. Eu decidi colocar aquela canção e cantar ela dentro do quarto. O refrão dessa canção dizia: enquanto eu te adorar, sem resposta eu não ficarei, porque passe o tempo que passar, toda espera tu recompensarás. Enquanto eu te adorar, escuta isso, eu sei que por mim vais trabalhar. Eu cantei aquilo. Quando eu terminei de cantar, 3 horas da manhã, a porta do quarto da UTI abre. Um médico, o pastor Rafael, com o jaleco todo ensanguentado, entra lá dentro. Eu não conseguia falar, eu chorava de dor. Ele colocou a mão na minha cabeça e disse: tá com dor? Eu disse: muita. Ele olhou para mim e disse: eu vou te dar remédio, vou te tocar diferente. Amanhã você acorda melhor e sábado você está de alta. Quando eu fui olhar para ele dizer: mas doutor, a cirurgia amanhã e a previsão de alta é só terça. Porta fechada e não tinha mais ninguém dentro do quarto. Sexta-feira, 7 da manhã, a doutora entra no quarto, abre a janela e diz: bom dia, Walter, tudo bem? Gente, eu não sentava, mal falava, não me mexia, a dor era muito grande. Quando ela entra no quarto e fala bom dia, eu me levanto da cama, jogo as pernas para fora, espreguiço, dou um sorriso para ela de orelha a orelha e digo: bom dia, doutora, eu estou bem, e a senhora? Ela travou na porta do quarto e disse: você sentou? Eu falei: sentei. E não está cansado? Eu falei: não. Não está com dor? Não. Ô, Walter, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei: o que, doutora? Desde terça tu não come, está com fome? Eu falei: muito. Ela: oi, muita fome. Trouxe café da manhã, tomei o café. Ela olhou para mim e disse: Walter, mais uma pergunta. O que, doutora? Você acha que consegue andar no corredor da UTI? Eu falei: consigo. Ela disse: é o quê? Eu falei: consigo. Ela disse: então espera, eu vou pegar o andador. Eu falei: não precisa, eu vou sozinho. Ela disse: não, mas você acabou de infartar, não pode fazer movimento, é perigoso. Eu disse: eu vou sozinho. Ela disse: tem certeza? Eu falei:
absoluta. Ela olhou para mim e disse, então vem. Eu falei, não precisa me ajudar, eu vou sozinho. Fui, voltei, sentei na cama. Ela olhou para mim, disse, cansado? Eu falei, não. Com dor? Não. Ofegante? Eu falei, não. Como estão os batimentos? Olhou para a máquina e disse, tá bom demais para quem acabou de infartar. Pediu meu braço, mediu a pressão, olhou para mim e disse, boa demais. Ô Walter, os meninos vão vir fazer um exame aqui, a gente opera 7h30, tá bom? Eu falei, tá bom. Ela saiu meio encucada, brava do quarto. Os meninos entraram no quarto, começaram a passar o aparelho do meu peito. Aí um olhava para o outro e dizia, é isso mesmo? É isso mesmo? Eu falei, o que, doutora? A doutora te explica, que nem a gente sabe. Você vai operar, né? Eu falei, é para me operar. Porque ele disse, tá meio estranho. Saiu do quarto, 10 minutos depois a doutora volta. 3 papéis na mão. 2 papéis na mão, melhor dizendo. Levanta o primeiro e diz, filho, tá vendo? Eu falei, tô, doutor, o que tem? Ela olhou para mim e disse, esse aqui é teu exame de terça-feira. Eu falei, e aí? Ela disse, infarto. Eu falei, ok, eu sei. Abaixou, levantou o segundo e disse, filho, tá vendo esse aqui? Eu falei, tô, o que tem? Infarto. Eu falei, de novo? Ela disse, não, esse é o problema. Infarto, porém. Eu falei, o quê? Me explica mais fácil. Ela disse, infarto, porém. Eu falei, porém o que, doutora? Ela disse, operado. Eu olhei para ela e disse, vem cá, operado, mas me explica, quem é que operou? Ela olhou para mim e disse, esse é o problema, a marca que está aqui, a gente não sabe de quem é. E tem uma coisa, eu falei, o que, doutora? A marca que está aqui, a gente não reconhece, a gente não sabe, é tudo muito perfeito, é como se nada tivesse sido feito. Eu olhei para ela e disse, eu sei quem foi. Ela disse, sabe? Eu falei, aham. Quem foi? Eu falei, o médico. 3h da manhã entrou por aquela porta com o jaleco ensanguentado, colocou a mão na minha cabeça, disse que ia me dar remédio, hoje eu acordava melhor e amanhã eu tô de alta. Ela disse, é o quê? Eu falei, é isso mesmo. Ela começou a tremer, uma lágrima desceu, ela olhou para mim e disse, espera aí, você é um menino que quando entrou aqui praticamente morto. A mãe olhou para a gente e disse, cuida do meu menino. E a gente disse, só um milagre. E ela olhou para a gente e disse, vocês entendem de medicina, mas eu entendo de promessa. Eu olhei para ela e disse, doutora, prazer, a promessa sou eu. Ela olhou para mim e disse, Walter, aqui nesse hospital a gente tem um pacto que não é envolvido Deus, não pode falar de Deus. Mas não tem como, eu preciso te falar uma coisa. Começou a chorar e tremer. Eu falei, fala logo, doutora, eu quero saber. Ela disse, ô menino, você disse que quem entrou aqui foi um médico. Eu falei, sim, no sexo masculino, médico entrou por aquela porta. Ela olhou para mim e disse, Walter, aqui nesse hospital, nessa UTI do plantão das 7 da noite às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, não tem médico do sexo masculino. Eu falei, é claro que tem, doutor. Ele entrou pelaquela porta, ele falou comigo, ele colocou a mão na minha cabeça, ele disse que ia me tocar diferente. Ela disse, é isso que eu quero te explicar. Quem entrou aqui dentro e não só te tocou, mas te operou e está marcando aqui, foi o próprio médico dos médicos, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Eu não tenho cara de profeta, jeito de profeta, mas eu vi. Curta e compartilhe a página Verdadeiros Adoradores. Temos uma mensagem de Deus para a sua vida. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Senhor, porque ouves a minha voz, atendes o meu clamor, inclinas para mim os teus ouvidos. Te amo, Senhor, porque sempre estás presente em minha vida, com mãos estendidas
para me ajudar. Te amo, Senhor, porque Tu és a minha rocha. És meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Te amo, Senhor, porque és bondoso, piedoso e justo. O Teu amor é incomparável. Te amo, Senhor, e para sempre Te amarei. Senhor, porque sei que os que confiam em Ti são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Te amo, Senhor, porque como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim estás em volta do Teu povo também. Te amo, Senhor, porque Tu és a minha rocha, és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Te amo, Senhor, porque és bondoso, piedoso e justo. O Teu amor é incomparável. Te amo, Senhor, e para sempre Te amarei. Para sempre Te amarei. Te amo, Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Eu não posso viver sem Jesus um só momento. Ele é quem me livra da angústia e do tormento. Na aflição de mim, Ele tem compaixão. Me conquistou e eu lhe abri meu coração. O vento sopra pra lá e pra cá, junto ao mar bravio, então meu barco afundar. Mas com Jesus eu tenho forças pra lutar. Sou qual passarinho livre sobre a tempestade a voar.
Jesus, tu és meu tudo, minha segurança, minha salvação. Jesus, aqui neste mundo, nada sou sem a tua proteção. Eu não posso viver sem Jesus um só momento. Ele é quem me livra da angústia e do tormento. Na aflição de mim, Ele tem compaixão. Me conquistou e eu lhe abri meu coração. O vento sopra pra lá e pra cá, junto ao mar bravio, então meu barco afundar. Mas com Jesus eu tenho forças pra lutar. Suco ao passar livre sobre a tempestade e a voar. Jesus, tu és meu tudo, minha segurança, minha salvação. Jesus, aqui neste mundo, nada sou sem a tua proteção. Jesus, tu és meu tudo, minha segurança, minha salvação. Jesus, aqui neste mundo, nada sou sem a tua proteção. Jesus, tu és meu tudo, minha segurança, minha salvação. Jesus, aqui neste mundo, nada sou sem a tua proteção. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você serei sempre só. Posso ter amigos, eu lindo romance, mas nada é capaz de ocupar teu lugar. Jesus, eu preciso da tua companhia. A casa pede a graça, sem a tua alegria. Seja bem-vindo, Jesus, bom dia. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Damos a todo o programa Manancial de Água Viva com a graça e a paz do Senhor Jesus. E meditar na palavra do Senhor no livro de Mateus 13, do versículo 31, e vai falar o seguinte: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre todas as sementes,
Contudo, cresce, tornando-se maior das hortaliças, e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas a multidões por parábolas. Nada lhes diziam sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim que fora dito pelo profeta. Abrirei a minha boca, em parábola proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? Amados, sabemos que o ministério de 3 anos de Jesus, ele tirou 1 ano para falar sobre parábola. O que é a parábola? A parábola é uma palavra em que você tem que ter conhecimento para poder interpretá-la. Que Jesus usava coisas figurativas. E ele usou então essa parábola. Ele diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou, mesmo sendo a menor semente, ela cresceu e virou uma grande árvore. E é assim a palavra de Deus. Para o reino do céu vir sobre mim e sobre você, nós precisamos de uma sementezinha chamada fé. E a fé, ela não é medida por tamanho. Eu creio que a fé, ela é medida por qualidade. Porque sabemos que ela é comparada às vezes com uma onda do mar, aquela fé que não é firme, ela é comparada com uma onda do mar que vem e logo parece às vezes grandiosa e chegando à praia ela para com aquela sua grandiosidade. E o grão de mostarda, para quem conhece alguma coisa de agricultura, sabe que ele é o menor grão de todos os grãos. Mas ele tem algumas qualidades. Qualidade número 1, não se misturar. O grão de mostarda, ele não se mistura. Você pode pegar outras plantas e fazer um enxerto e dar uma segunda qualidade de planta. Isso é feito com laranjas, com tantas outras plantas. Sabemos que o enxerto produz um fruto que parece igual, mas não é igual. Às vezes tem sabor diferente, aparência diferente. E a fé, ela não pode ser misturada com nada. A mostarda, ela é plantada, e se você plantar mostarda com arame farpado, vai nascer mostarda. Não tem como, ela não se deixa misturar, ela não se permite misturar. Ela é mostarda e ela vai ser sempre mostarda. Assim tem que ser a nossa fé. Se você crê, não importa se alguém vem dizer que não é dessa forma, você tem que permanecer crendo, porque é a tua fé que vai fazer você alcançar. A palavra de Deus, ela fala aqui que a mostarda, ela é pequena,
mas ela é plantada, logo ela cresce o seu ramo e dá uma grande árvore. Quem conhece sabe que a mostarda verdadeiramente ela dá uma árvore grande. Mesmo sendo uma hortaliça, ela dá uma grande árvore. E depois que ela está grande, ela vai servir para muita coisa. Pessoas às vezes ficam debaixo dela para proteger-se do sol. Essa sim é a nossa fé. Quando nós temos uma fé firme, forte, as pessoas vêm se abrigar debaixo da nossa fé. A palavra de Deus também diz que a mostarda serve para quê? Para que os pássaros façam seus ninhos. Quantas vezes nós fazemos discípulos, pessoas que conhecem a nossa história, e elas vêm se abrigar naquilo que a gente dá como testemunho. Ao longo dos anos nós vamos fazendo discípulos, assim como Jesus fez. Pessoas que estão no Evangelho, tão firmes no Evangelho, porque acreditaram naquilo que nós falamos através da nossa fé. É isso que Jesus está dizendo, que temos que ter uma fé, embora que pequena, mas ela tem que ser pura. Ela tem que resistir os ataques de pessoas que querem muitas vezes misturar a nossa fé, mudar a nossa maneira de ver e de pensar. E Jesus ele vai falar também da parábola do fermento, porque o fermento ele tem essa qualidade de mudar. E o que é fermento, no meu entendimento? Fermento é tudo aquilo que vem através de nome de Jesus ou de Deus, que eles nunca disseram, nunca falaram. São teologias, teólogos que estudaram a Deus e tiraram conclusões de Deus e colocaram no meio da religião, contaminando a fé de muita gente. Jesus fala que uma certa mulher pegou o fermento e misturou com um monte de farinha. A farinha para mim aqui são pessoas que foram contaminadas por ensinos errados, a fermentar a palavra de Deus. Porque, inclusive os judeus, eles tinham como cultura dada por Deus que o seu pão ele não pode ter fermento, ele tem que ser um pão puro. A farinha que faz o pão verdadeiro, ela não pode ser misturada. E quem é esse pão verdadeiro? É Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão verdadeiro. Só Jesus é o pão que sacia a minha fome, que sacia todos os meus desejos. Só Jesus pode aplacar o vazio que está na alma do homem ou da mulher. Só Ele pode preencher o vazio que nós temos. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o verdadeiro pão. E ele não tem fermento. Ele não é uma hora uma coisa, outra hora outra. Não, Jesus, ele é o eu sou. Jesus, ele é o que veio do céu, é o pão que desceu do céu. Ele não tem mistura. A palavra dele é sim, sim e não, não. Jesus não tem duas palavras. Ele tem uma palavra só. E ele é quem vela pela sua palavra. Deus é quem vela pela sua palavra.
ele fez este juramento que ele não destruiria mais o homem como destruiu lá nas águas de Noé. E ele colocou no firmamento o arco-íris para ele lembrar quando ele se irá pelo pecado que nós cometemos, ele não venha nos destruir da mesma forma que fomos destruídos. Mas essa mulher, ela misturou o fermento. E a gente pode voltar lá atrás, pensando nessa mulher, podemos pensar em Eva. Deus deu uma palavra para Adão, que ele seria o cabeça, ele seria aquele que ia dominar os animais, e ele foi contaminado pela palavra que a Eva recebeu e comeu aquela maçã e trouxe a Adão para ele também comer. E ela deve ter usado de algum subterfúgio para que ele comesse, porque geralmente é assim, quando as pessoas estão em pecado e elas querem que você também peque, elas vêm com conversinha fiada. Principalmente a esposa muitas vezes, você não me ama se você não fizer isso, não fizer aquilo. E ela tenta nos seduzir, foi o que a Eva fez, seduziu. Foi seduzida pela serpente e ela seduziu a Adão, e Adão então cometeu o pecado de acusar a Deus, dizer, não foi a mulher que tu me deste. E muitas vezes nós dizemos isso, que foi Deus que nos deu, quando Deus só dá coisa boa para a gente. A mulher foi uma coisa boa que Deus deu. O problema não foi a mulher, o problema foi a falta de entendimento do Adão, que se deixou iludir. A palavra de Deus diz que o mal ele não nasce do pó da terra. Tudo que acontece na minha vida eu busco com minhas próprias mãos. Eu quem busquei, foi eu. E às vezes nós não assumimos isso, queremos sempre culpamos a Deus, culpamos ao diabo, culpamos o vizinho, culpamos ao governador, mas não temos a dignidade de achar que não, erramos. E quando nós temos essa dignidade, Deus ele nos perdoa. Porque ele vai contar aqui de duas situações. Uma situação de uma fé que não se mistura e a outra fé que é misturada. E o fermento, se ele for demais, estraga a massa. Ele tem um propósito na massa, mas se ele for demais, ele estraga a massa. Às vezes vemos alguns crentes com a criancice e a gente às vezes tem até que aceitar a criancice do crente, porque todo aquele que aceita Jesus, ele se torna uma criança. Criança por quê? Porque ele não conhece a palavra. Então, o apóstolo Paulo dizia que quando ele era criança, ele falava como criança, mas logo que ele chegou à situação de homem, agora ele falava como homem. E quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma criança para Deus na palavra, mas devemos se tornar um adulto. Como? Buscando a verdade da palavra, buscando ser como o grão de mostarda, que não se deixa misturar com nada. E a palavra de Deus diz que aquela forma de Jesus pregar era para se cumprir a palavra, porque o profeta falou, entregou antes de Jesus e abriria a minha boca em parábola, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, a parábola ela vem para que você traga a interpretação. A palavra de Deus ela é interpretativa. Por isso você tem que buscar não só ouvir a palavra, mas estudar a palavra. Ter mais desejo de ler a Bíblia,
de orar. Porque muitas vezes você quer ter vitória, você quer ter mudança, mas você não quer ler Bíblia, você não quer orar, você não quer buscar a presença de Deus e quer vitória, não vai conseguir. Porque a palavra de Deus é quem vai nos dar o norte, ela é a bússola, ela é o manual do fabricante. Se você tem uma geladeira, uma televisão, e você usar ela conforme o fabricante dela instruiu para você usar, não usar numa luz diferente e tantas outras coisas. Se você não obedecer o fabricante, você pode queimar a sua televisão, a geladeira você não pode estar abrindo toda hora, porque senão você vai ressecar a borracha, porque o fabricante, ele sabe por que ele fez daquela forma. E o nosso fabricante, o nosso criador, ele nos conhece, ele sabe como temos que agir e por isso ele deixou a sua palavra. Ele se fez carne, porque antes era só o verbo, entender só a palavra não era fácil, mas ele vem e se torna carne e vive 33 anos no meio da humanidade como homem, para que as pessoas pudessem o conhecer. E cremos nas histórias que Jesus é real. Por que nós cremos? Porque até hoje o túmulo dele está lá, mas está vazio. Ele é verdadeiro porque ele verdadeiramente veio e falou que ele ia descer à terra como grão de mostarda, mas o terceiro dia ele ia ressuscitar. E isso aconteceu. Nós temos provas arqueológicas, temos prova da história que ele é a verdadeira palavra. Ele é o verdadeiro grão de mostarda que não se mistura com nada. Que você venha ter esta visão de ser um grão de mostarda e não se contaminar com esse mundo, com as histórias deste mundo, mas procurar conhecer mais o teu fabricante, dar mais valor à Bíblia Sagrada, que é o manual do fabricante. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti os seus olhos, tenha misericórdia de ti e te cubra de paz, é o que desejamos em nome de Jesus. Amém. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Oh, chegamos ao finalzinho do nosso programa desta tarde de hoje. Misericórdia, Deus teve por nós. Foi muita coisa para atrapalhar, mas vencemos em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Oh, meu Deus, como é bom, sabe? Confiar em Ti. Como é bom acreditar na Tua proteção, na Tua ajuda, no Teu amor. É bom demais. Se fizermos sempre isso em nossas vidas, nós seremos mais que vencedores, em nome de Jesus. Por isso que eu digo a todos vocês, não deixem de confiar no Senhor Jesus, porque Ele é infinito, Ele é maravilha, Ele é bênção, Ele é paz, Ele é misericórdia, Ele é ajuda, Ele é livramento, Ele nos cura, Ele trata das nossas feridas e Ele ainda nos dá, além de tudo isso, muito mais, Ele ainda nos dá a salvação eterna. Amém? Oh, glória a Deus. É bom por isso, é bom por isso. Oh, queridos, viu? Até a próxima. Agora, eu gostaria de fazer uma pequena pausa aqui, nesta parte aqui, para dizer a vocês que eu estou querendo dar um agradecimento
muito bacana, muito especial para alguns louvadores do Senhor Deus, que está dando assim um apoio, uma cobertura com seus louvores em nosso programa atualmente. Eu quero agradecer primeiro a Joás Vieira, né, esse incansável louvador do Senhor Deus, do qual nós trabalhamos muitos anos no passado, mas graças a Deus agora nós conseguimos nos reencontrar e ele está dando uma força para o nosso programa, mandou algumas vinhetas, mandou também um novo tema e nos ajuda com algumas músicas suas para cada dia mais abrilhantar o nosso programa Manancial de Água Viva, do qual a pastora Reni fica muito agradecida. E quero também um agradecimento bem especial ao pessoal lá de Turitama, né? Robson e ao Marcos Câmara. Muito obrigado, viu? Obrigado pelos louvores lindos que vocês criam e que vocês trazem para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Um abraço, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês também sejam bem iluminados. E a pastora oferece o seu abraço e o programa Manancial da Água Viva agradece imensamente a vocês três pelo apoio que estão dando, nos ajudando nos louvores. Tá bom assim? Que Deus dê muitos anos de vida para todos vocês e que cada dia o Senhor mais continue iluminando a sua voz, a sua garganta, as suas inspirações, para que continue louvando a Deus nesse espírito e nessa verdade. Amém? Tá bom assim? Meus ouvintes, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, meus irmãos em Cristo, Pai do Senhor, e vamos que vamos em oração, em nome de Jesus. Está melhorando, cada dia mais, ficando mais gostoso o programa Manancial de Água Viva. E meu programador, muito trabalho, né, querido? Mas trabalho é só nosso, mas é para honra e glória de Jesus. Tá bom assim, meu amado? Receba também meu abraço nesta tarde de hoje. Meu diretor, que tudo tem que ser através dele, um abraço. E o nosso pregador é o nosso querido, incansável, né? Bispo Roterdão Araújo. Que Deus continue também te iluminando com essas mensagens maravilhosas. E a todos o meu abraço, fica com Deus, agradecendo a Deus por tudo isso que Ele está nos proporcionando. E a todos vocês, um abraço do programa Manancial da Água Viva, da pastora Reni. E eu saio daqui nesta tarde, deixando para vocês, queridinhos, o meu tchau, tchau. E do teu imenso amor.